Olá pessoal, boa noite. Estamos chegando com mais um programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisânio e Juan Pablo. Estamos chegando agora e vamos levar tudo do futebol brasileiro, do futebol cearense, aliás, dos times cearenses, né? O futebol cearense está parado, os times cearenses nas competições nacionais, apenas o Ceará e Fortaleza, né? Os times que estavam nas divisões inferiores já saíram. E a gente vai falar de Série A do Brasileirão, Série B, Série C, quinta rodada, quase definido, ou seja, nessa rodada, muitos times podem se garantir, aliás, muitos não, 2 times podem se garantir na próxima, aliás, no Campeonato Brasileiro da primeira divisão do próximo ano. Então a gente vai falar de Série C, de Série D, finalíssima, né? A grande final da Série D, começando também nesse final de semana. Vamos falar de futebol amador. Futebol amador, Cruzeiro do Barro Preto joga pelo campeonato do Riacho das Flores. A gente vai falar desse jogo do Cruzeiro. Iremos falar também destaque para a Copa do Brasil. Copa do Brasil que a gente conheceu os finalistas nesta semana. Grande jogo, aliás, 2 grandes jogos, grande final. Os times de maiores torcidas no Brasil irão se enfrentar pela primeira vez numa final de Copa do Brasil. E a gente vai dar destaque no nosso programa. Certo? Então vamos passar tudo a limpo, tudo que vai acontecer do futebol nacional, futebol internacional, futebol amador e todos os esportes. Então, só lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Vamos já com boa noite e o destaque inicial do Juan Pablo. Diga aí, Juan. Boa noite. Boa noite, meu destaque inicial vai para a Copa do Brasil. Os 2 times classificados à final, o Flamengo com 1-0 no Maracanã sobre o São Paulo e o Corinthians com 3-0 em Itaquera em cima do Fluminense. Pois é, e o meu destaque vai para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, rodada de clássicos, né? Rodada de clássico, onde nós teremos Fla-Flu, que muitos achavam que ia ser a final da Copa do Brasil, acabou não acontecendo. O Fluminense acabou sucumbindo diante do Corinthians ontem no Itaquerão. E temos essa rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro, Série A, onde o líder também joga contra o Santos, o clássico, né? Joga em casa. E o vice-líder, que é o Internacional, visita o Atlético Goianiense. Então já a gente fala de Campeonato Brasileiro, mas o meu destaque vai para mais uma rodada dessa competição que está realmente pegando fogo, onde o Palmeiras não dá folga para ninguém. Logo no início do programa, mandar um boa noite para todos os nossos amigos que estão acompanhando a nossa programação. Então, como eu já falei algumas vezes, o nosso programa é muita informação e pouca enrolação. É muitas notícias, são muitas notícias, e a gente vai iniciar falando de Copa do Brasil. Copa do Brasil que a gente teve na quarta-feira no Maracanã, o jogo de volta, onde o Flamengo venceu o São Paulo 1-0, gol do melhor uruguaio que já jogou no futebol brasileiro, de Arrascaeta. Flamengo 1, São Paulo 0. Como o Flamengo já havia ganho o primeiro jogo, o Flamengo classificou-se para a grande final da Copa do Brasil, que acontece nos dias 12 e 19 de agosto. Então, dia 12 e 19 de agosto, as grandes finais. Ontem, a gente teve no Itaquerão, grande vitória do Corinthians, 3-0 para cima do Fluminense. O primeiro jogo tinha sido 2-2, onde o Fluminense foi muito superior ao Corinthians no jogo de ida, mas não soube aproveitar. E ontem o Corinthians dominou o jogo 3-0, saiu barato para o Fluminense. E o Corinthians se classificou para pegar o Flamengo na Copa do Brasil. Mais uma vez, lembrando, as datas desses jogos serão dia 12 e dia 19 de agosto. Aliás, o mês de agosto, não, agosto, de outubro. Mês de outubro. O mês de outubro que é importantíssimo para o Flamengo. O Flamengo tem 3 datas importantíssimas, que são as finais da Copa do Brasil e a final da Copa Libertadores da América. Essa Copa do Brasil, que vai movimentar as maiores torcidas do Brasil, certamente a Arena do Corinthians, o Itaquerão lotado e o Maracanã. Só lembrando que o sorteio será na próxima segunda-feira, não, terça-feira o sorteio para saber quem é que decide em casa, ou seja, grandes jogos, 2 grandes, vai movimentar as 2 torcidas e quem gosta de futebol vai parar para assistir esses jogos. Com certeza será a maior audiência de todos os tempos da TV, porque são as 2 maiores
torcidas do Brasil se confrontando nessa grande final de Copa do Brasil. Alguma coisa, Juan, sobre Copa do Brasil? Parabéns aos dois times que chegaram na final. O que você acha? Afinal, tá mais pra quem? Os flamenguistas corintianos aí, que tá assistindo a programação, mandei quem é aliado. Tá certo. Então, mandar no início, boa noite pro Isaías, Talvani, Fortaleza, curtindo a nossa programação. Um abraço também pro meu amigo Guaru, Francisco José Faustino, Guaru, grande incentivador do futebol amador, está acompanhando a nossa programação. Ele está lembrando que está vindo aí os Jogos Escolares em Santana do Acaraú, onde os meninos aqui da Escola Pedro Rosa da Costa estão muito motivados para essa competição, aguardando só a data, aguardando só o comando aí do meu amigo Guaru, que está ajudando a promover essa competição, os Jogos Escolares de Santana do Acaraú. Eu certamente irei acompanhar, porque irei com os meninos, tanto os meninos como as meninas, né, para esse jogo. Não sei se na Águas Belas ou em Santana. O fato é que vai ter esses Jogos Escolares. Você vai ser o time. Isso é verdade, já fizemos a convocação aqui e os meninos do Guaru estão muito empolgados para essa competição, né? Então, aguardando só a data e o adversário para saber como é que vai ser, mas certamente a escola aqui do Barro Preto vai participar desses Jogos Escolares. Vou mandar um abraço também para Helenice Santos, rapaz. Um abraço para minha prima, também curtindo a nossa programação em Terra Nova. E também para Luizinha de Deus, também um abraço para ela, uma boa noite. A comadre Conceição aqui no Barro Preto, a comadre Conceição, que é torcedora do Palmeiras. Agora vamos falar de Série D. Aliás, vamos falar de Liga dos Campeões, rapaz. A gente teve a segunda rodada da Liga dos Campeões e o Juan vai falar todos os resultados. Porventura você não acompanhou, não sabe quem, algum time querendo saber o placar, o Juan vai falar toda a rodada da Champions League, começando com o jogo do Tottenham. Sporting 2, Tottenham 0, Pilsen 0, Inter 2, Porto 0, Bruges 4, Marseille 0, Frankfurt 1, Bayern 2, Barcelona 0, Leverkusen 2, Atlético Madrid 0, Liverpool 2, Ajax 1, Shakhtar 1, Celtic 1, Milan 3, Dinamo Zagreb 1, Juventus 1, Benfica 2, Chelsea 1, Salzburg 1, Maccabi Haifa 1, PSG 3, Copenhagen 0, Sevilha 0, Manchester City 2, Dortmund 1, Real Madrid 2, Leipzig 0, Rangers 0, Napoli 3. Esses foram os principais jogos, né? Quem vibrou muito, Juan, foi a torcida do Maccabi Haifa, perdeu 3-1 para o PSG, mas eles conseguiram fazer um gol, parecia que eles estavam comemorando a Copa do Mundo, ou seja, vibraram muito. Inclusive abriram pra cá, que deu mais emoção. É verdade, abriram o placar, ou seja, foi sem dúvida nenhuma um jogo memorável para eles. Esse time que já participou da Liga dos Campeões, mas fazia tempo que eles não participavam. Vou mandar um abraço, uma boa noite no início do programa para minha amiga Rosirene, lá em Tanques, pro Novo, pra Julinha, o Júnior, o Charlie, galera boa, os nossos amigos que curtem a nossa programação. Aqui no Barro Preto, vou mandar um abraço pro seu neném, pra dona Assunção, o Osani, o seu neném que é torcedor do Fortaleza que estava quase rebaixado, ganhou 5 rodadas seguidas, acabou saindo lá da confusão, agora perdeu 2, mas tá ali, tá no bolo, né, Juan? Então um abraço aí pra galera boa, o Fabinho, rapaz, o Fabinho, meu irmão Fabinho, a Eloá e a Samara, que também estão aqui na terrinha, estão curtindo a nossa programação. O Fabinho, que é torcedor do Santos, e agora ele disse que teve a prova, mais uma prova que o Lisca é doido mesmo, né? O Lisca que pediu demissão do Santos de manhã, aliás, falaram que foi como um acordo, ele saiu do Santos de manhã e à tarde ele assumiu o Avaí. Eita, do Lisca. É verdade. Já saiu? Saiu do Santos, é o novo treinador do Avaí, no mesmo dia que ele saiu do Santos. No mesmo dia que ele saiu do Santos, ele acabou assinando com o Avaí. Então um abraço aí para toda a galera boa. Hoje a audiência boa, um pico já de 15 pessoas nos assistindo. A gente agradece a todos os nossos amigos que curtem a nossa programação. Ou seja, 15 pessoas, um pico de 15 pessoas, show de bola.
E agora a gente vai falar de Liga Europa. Liga Europa, o Juan vai falar os principais jogos da Liga Europa, que tem bons times, né? Grandes times também jogando a Liga Europa. O Juan vai relatar alguns jogos, né, Juan? Porque são muitos jogos, só os principais. Dinamo de Kiev, 0. Antes de mandar um abraço pro meu amigo Daniel, rapaz. Daniel da Lagoa do Serrote. O Daniel que ele é torcedor do Mengão e do Vozão. E ele é um dos presidentes do do PSV de Lagoa do Serrote. Um abraço aí pro Daniel. E toda a galera boa aí do Cruzeiro do Barro Pedro não, do PSV de Lagoa do Serrote. Do Cruzeiro também. É, do Cruzeiro. Já já a gente vai falar do Cruzeirão. E os nossos amigos, um abraço aí para todos da Lagoa do Serrote, o Pedinho, rapaz, que é um dos presidentes, galera boa. Dinamo de Kiev, 0. Lanarca, 1. Braga, 1. União Berlim, 0. Betis, 3. Ludogorets, 2. Roma, 3. HJK, 0. Tiraspol, 0. Manchester United, 2. Real Sociedad 2, Omonia 1. O Mônaco perdeu de 1-0 para o Ferencváros. E o Midland fez 5-1 na Lazio. É o Midland, né, que é esse time muito bom. Além do Feyenoord que meteu 6-0 no Sturm Graz. Esses foram os principais jogos, né, irmão? Os principais jogos da Liga Europa. Liga Europa que teve também, Juan. O Bodo Green, né, ganhou 2-1. E também a gente teve o time do Jesus, rapaz. 2-2 contra o Rennes, tá certo? Então esses foram os principais jogos da Liga Europa. Mandar um abraço pro meu amigo Ederaldo. Mandar um abraço para ele, pro Everardo, pro Gelsinho, pro Erle, pro João Éder, galera boa, nossos amigos que são torcedores do Fortaleza. Lá todo mundo é Fortaleza, viu, mano? A gente que torce Ceará tem que falar baixinho lá, que a galera lá são gente boa, mas todo mundo lá torce pro Fortaleza. Agora vamos falar de Série D. Série D do futebol brasileiro, que tem a grande final, Juan. Os 2 jogos, quem são os finalistas? América de Natal e Pouso Alegre. Exatamente, América de Natal e Pouso Alegre. O primeiro jogo em Natal, no próximo domingo, e o segundo jogo no dia 25, em Pouso, aliás, lá em Minas Gerais. Minas Gerais, Pouso Alegre recebe o América de Natal. Eu, particularmente, estou torcendo para o América de Natal, time aqui do Nordeste. Eu sempre torço para os times daqui. Podemos chamar o Pouso Alegre de zebra? Não. Lá, time de empresário, eles sempre chegam, né? Eles sempre chegam, não é zebra, não. Agora vamos falar de Série C. Série C do futebol brasileiro. O Juan vai falar os 4 jogos da 5ª rodada. E tem time aí, se ganhar, já sobe para a 2ª divisão, já nesse final de semana. Aparecidense e Volta Redonda, ABC e Paysandu, Vitória e Figueirense, Botafogo e Mirassol. Esses são os jogos, os 4 jogos, né, da 5ª rodada, num total de 6, só são 6 rodadas. A gente já chegou na 5ª rodada nesse final de semana, que tem o Mirassol, rapaz. O Mirassol é o líder com 8 pontos, o Botafogo é o segundo, o Volta Redonda é o terceiro e o Aparecidense é o 4, ou seja, todo mundo tá na briga, né, Juan? Agora, o Mirassol, se ganhar o jogo nesse final de semana, ele sobe. No grupo C, o ABCzinho, rapaz, ABC de Natal é o líder, o ABC é o líder. Na 2ª colocação, Juan, está a equipe do Figueirense. O Figueirense é o líder, aliás, é o vice-líder, o Vitória é o terceiro e o Paysandu é o 4. Ou seja, todo mundo, chance para todo mundo subir. Ok, Juan? Okay. Então, agora sim, se o ABC ganhar nessa rodada, o ABC também sobe já nessa rodada. E o Paysandu perde a chance. É sim, não, o Paysandu não pode perder, né? Então, mas todo mundo tem chance, todo mundo. Só que alguns podem morrer nessa rodada, outros podem conseguir o tão sonhado acesso, se Deus quiser. Estou torcendo também pelo ABC e pelo Vitória, mas acho que o Figueirense vai subir. Agora vamos falar de Série B do futebol brasileiro. Antes de mandar um abraço para meu amigo Alberci Ripardo, rapaz. Alberci Ripardo na Lagoa do Serrote. O Alberci que tem o seu programa Faixa do Esporte aqui no Facebook, no YouTube, sempre às quartas-feiras, 18h35. O Alberci, que ele é o Relações Públicas da Copa Zé Ferreira, 11ª Copa Zé Ferreira de Lagoa do Serrote. Ele sempre manda as notinhas. Já a gente vai divulgar os jogos desse final de semana. Um abraço aí pro meu amigo Alberci Ripardo, torcedor do Fortaleza e também do São Paulo,
foi dormir quarta-feira com a cabeça meio inchada, porque o São Paulo não conseguiu passar. Ele já sabia, né? O torcedor do São Paulo, aqueles mais coerentes, sabia que era muito difícil o São Paulo reverter um resultado, porque já tinha perdido o primeiro jogo 3-1. E para reverter fora de casa no Maracanã, na fase que o Flamengo está, realmente é muito difícil. Falar no Flamengo, mandar um abraço pro meu amigo Hernando, rapaz. Amigo Hernando, em Mulugum. Está ligado, um abraço para ele, para Ana Leide, pro Garotão. Toda a galera boa aí de Mulugum que puxa a nossa programação. O Hernando, que é torcedor do Mengão, está vibrando aí com a fase do Flamengo. O Flamengo em duas finais, em duas frentes. E como eu falei e repito, o mês do Flamengo, o ano do Flamengo se resume em 3 datas. 12, e 19 e 29 de outubro. O resto, o brasileiro, é time misto. E vamos ver o que acontece. Então o Juan vai falar de Série B do futebol brasileiro. A Série B que falta apenas 8 rodadas. 8 rodadas. E já teve, Juan, a 30ª rodada. Já começou com o Sport Clube do Recife ganhando do Bahia. Ganhou em casa 1-0. O Guarani ganhou do Operário de Ponta Grossa 1-0. Saiu da zona de rebaixamento. E a Ponte Preta empatou com o Ituano em 1-1. A 30ª rodada vai dar continuidade hoje com o jogo do Vasco. E o Juan vai relatar todos os jogos, o complemento da 30ª rodada da Série B do futebol brasileiro. Falar em Série B, mandar um abraço pro meu amigo Elvis, torcedor do Vasco da Gama. Tá ligado? Acho que o jogo do Vasco já começou. Vasco e Náutico, Novo Horizontino e Grêmio, Tombense e Londrina, Chapecoense e CSA, Brusque e Vila Nova, Sampaio Correia e Criciúma e CRB e Cruzeiro. Esses são os jogos dessa rodada, 30ª rodada da Série B. E amanhã já pode ter clube promovido, né? Sim, amanhã é o jogo do Cruzeiro, né? O Cruzeiro que joga fora com o CRB e dependendo dos resultados, Juan, o Cruzeiro já só pode subir nessa rodada. Mas a torcida do Cruzeiro, o pessoal do Cruzeiro está fazendo uma festa para o jogo da próxima rodada, onde eles recebem o Vasco, já tem mais de 15 mil ingressos. E também esse é o jogo que decide a vida do Londrina e do Vasco. Também. Aliás, os dois jogam hoje, né? O Vasco já está em campo. O Vasco está em campo. Não saiu o gol não. Se tivesse o nosso plantonista a bolinha já tinha piscado aqui. Vou mandar um abraço para meu amigo Jair, em Santa Rita. O amigo Jair é árbitro de futebol, grande jogador, jogou muita bola o Jair. Hoje ele é árbitro. Falar em árbitro, mandar um abraço também para meu amigo Auriberto. Auriberto também, que é árbitro lá em Santa Rita. Galera boa, a gente acompanha o trabalho dos meninos nas redes sociais. Sempre estão escalados, todo final de semana eles estão escalados em alguma competição. E certamente no final de semana não vai ser diferente, né, Juan? Então um abraço aí pro Jair e pro meu amigo Auriberto. Voltando a falar de Série B. Série B tem o Cruzeiro, 62 pontos. O Bahia tem 51, mesmo com a derrota. O Grêmio também joga hoje, tem 50. E o Vasco tem 45. O Vasco joga em casa com o Náutico, né, Rui? Não pode nem pensar em empatar, tem que ganhar. O Náutico que está lá na zona de rebaixamento, o Lanterninha também tem que pontuar. Caso contrário, o Náutico vai para a Série C. Ou seja, quem perder aí se lasca. O Bruscão que tem 31 pontos, abre a zona de rebaixamento. O Vila Nova é o 18º. O Operário de Ponta Grossa, que perdeu para o Guarani, é o 19º. E o Náutico é o lanterninha da competição, então Série B. Tá virando realidade. Realmente. Então agora vamos falar, Juan, de futebol amador. Futebol amador, antes de mandar um abraço pro meu amigo Antônio Cláudio. Já vi aqui com o escudo do São Paulo aí. O Antônio Cláudio é torcedor do São Paulo. Em Sobral, sempre que pode, custa a nossa programação. Um abraço para ele. Em Sobral, mandar um abraço pro meu irmão Ivani também. Também curte a nossa programação. E pro Giovanni, rapaz. O Giovanni, lá no Parque Silvana 2, meu amigo Borracha, sempre que pode também curte a nossa programação. Um abraço para ele. Futebol amador, o Cruzeiro do Barro Preto joga nesse final de semana pela Copa Zé Regino de Riacho das Flores. Os meninos vão, com certeza, isso é um quadro, viu? Lá isso é um quadro e tem esse grande jogo. Certamente os meninos vão, nesse domingo, em busca de mais uma grande vitória e da classificação. Falar no Cruzeiro, mandar um abraço para toda a galera, todos os torcedores do Cruzeirão da Massa, os seus presidentes, o Dedé, o Padiel, mandar para o Roniberto, para o Aurian, para o Levi, toda a galera do Cruzeiro, os torcedores do Tigerado, torcedor ardoroso, e para a comadre Conceição, que é a mulher do capote, leva farofa de capote. Para onde o Cruzeiro vai, tem farofa de capote. Esse jogo eu não sei, Juan, acho que a comadre não vai porque é longe
e os meninos, quando vão para essa competição, eles vão de moto, né? Mas no Campeonato do Melado, da Santa Rita e na Toca da Raposa, sempre que tem jogo, a comadre tá lá com farofa de capote. E quando é lá na Toca da Raposa 2, o Juan dá de pau, né, Juan? Um abraço aí para a comadre Conceição, o Aistim, o Gabriel, o Leandro e o Padre Anísio, galera boa que sempre que pode curte a nossa programação. Ainda do futebol amador, falar também da Copa Zé Ferreira, rapaz. Grupo C, Juan, joga amanhã, é a 11ª, aliás, 11ª Copa Zé Ferreira de Lagoa do Serrote, organização Zé Ferreira, Júnior e Isaías. Amanhã tem grande jogo pelo Grupo C. O Arco da Aliança de Santana, esse time é de Santana, joga com Real Madrid de Pérez de Fogo. Então, grande jogo amanhã, a partir das 14 horas, na Lagoa do Serrote. Já no domingo, Juan, dia 18, domingo, a partir também das 14 horas, a gente tem o São Paulo do Sapó contra o CRB de Pistola. O São Paulo do Sapó, time muito tradicional aqui do município de Santana, jogando também com o CRB de Pistola, também time tradicional. Esses times, quando eu jogava bola, conhecia muito essa galera aí, tanto do Sapó como do Pistola, galera boa. Então, grande jogo na Lagoa do Serrote. Só lembrando que a competição da Lagoa do Serrote, a notinha do meu amigo Alberci Ripardo, que curte a nossa programação. Mais uma vez, mandar um abraço para ele. Em hora dessa, ele está na rede dele, deitado na rede, a mulher de lado, curtindo o programa Bate-Bola, que acontece sempre às segundas e sextas-feiras, aqui no Facebook, no YouTube, e tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Mandar um abraço para todos os meus inscritos no canal Ceará Fla 79, rumo aos 300 inscritos, Juan. Se Deus quiser, logo, logo, o canal Ceará Fla vai chegar a 300 inscritos. Falando de futebol amador, mandar um abraço também para o meu amigo Bena, que é o presidente, é o responsável pelo futebol de Poeira. Certamente, neste final de semana, tem alguma transmissão do pessoal futebol de Poeira. O Bena não mandou a programação, mas certamente eles estarão em algum local fazendo alguma transmissão. Um abraço aí para o meu amigo Bena. Sempre que posso também, eu curto a programação dele. Ele que tem um programa também aqui no Facebook, no YouTube e também na Musical FM. Um abraço aí mais uma vez para toda a galera boa do futebol de Poeira. Agora vamos falar de Série A. Série A do futebol brasileiro. Grandes jogos nesse final de semana. E o Juan vai passar a limpo toda a rodada. A rodada que começa dia 17, também conhecido como amanhã. Só agradecer a nossa audiência. A audiência hoje, boa, pico de 16 pessoas. Agora estamos com 11 ao vivo. A nossa audiência é rotativa. Um abraço para toda a galera que curte a nossa programação. Avaí, Atlético Mineiro, Botafogo e Coritiba, Bragantino e Goiás, Flamengo e Fluminense, Ceará e São Paulo, América Mineiro e Corinthians, Juventude e Fortaleza, Palmeiras e Santos, Atlético Paranaense e Cuiabá, Atlético Goianiense Internacional. Ok, Juan, então mandar um abraço aí mais uma vez, né, meu amigo Daniel Rocha, rapaz, o Evandro, e na Lagoa do Céu também para Sarinha do 8º ano, sempre que pode, curte a nossa programação, tá mandando um boa noite para nós, a Sarinha que é torcedora do Flamengo, está muito contente, vibrando com o Flamengo nessas duas finais. Um abraço para Sarinha. Juan falou, relator. Juan, para mim os principais jogos aí são os clássicos, né? Tanto o jogo do líder Palmeiras, como o Fla-Flu. E lembrar também, né, o grande jogo do Ceará. O Ceará joga em casa com o São Paulo. O Ceará que deu uma melhorada bem considerável depois que o Lúcio assumiu o Vozão. E tem tudo, né, para ganhar esse jogo do São Paulo. O São Paulo que vem com um time que jogou na última rodada com o Flamengo. Vem com força máxima, que o São Paulo também precisa do resultado, mas certamente o Ceará está empenhado para conseguir uma grande vitória, se distanciar dessa zona maldita que é a zona da degolas. Lá em cima a briga Palmeiras e Flamengo, né? Palmeiras e Flamengo, Internacional, o Flamengo que saiu da briga, né? O Flamengo está focando mesmo nas duas Copas, Campeonato Brasileiro, o que vier é lucro, bota o time reserva e vai continuar colocando. Eu particularmente, eu não torço para o Palmeiras perder pontos, porque se o Palmeiras perde pontos, aí fica aquela pressão da torcida, da imprensa, querendo que o Flamengo coloque o time titular, e o Flamengo tem que guardar o time dele titular para as duas Copas, né? Dia 12, dia 19 e dia 29, para, se Deus quiser, conseguir o tetra da Copa do Brasil e o tri da Liberta.
Um detalhe, Juan, que o Flamengo eliminou o Corinthians na Libertadores da América e pega o Corinthians na final da Copa do Brasil. O Flamengo eliminou o Atlético Paranaense na Copa do Brasil e pega esse Atlético na final da Libertadores. Entendeu aí? Diga. E essa geração do Flamengo, ainda o único título que falta é a Copa do Brasil. Realmente. Esse time além do Mundial de Clubes. Exatamente. O Mundial é muito difícil, né? Vamos pensar uma coisa de cada vez. Mas esse time nunca tinha chegado numa final da Copa do Brasil. Desde 2019, a gente sempre saía na Copa do Brasil. Esse ano estamos na final. E assim, o Palmeiras líder, o Internacional é o vice-líder. Esse sim pode complicar a vida do Palmeiras. Se o Palmeiras começar a empatar demais, o Inter pode tirar pontos do Palmeiras. Porque né? só tem um Brasileirão. Exatamente outra coisa. O confronto direto, último jogo é entre Palmeiras e Internacional. A diferença hoje, Juan, são 8 pontos. 8 pontos. O Flamengo está ali na terceira colocação. Lá embaixo, Juan, o Cearazinho de Açúcar é o 14º, com 31 pontos, mais 5 vitórias aí, o Vozão está livre dessa zona maldita. O Fortaleza é o 15º, né? A posição dos times cearenses. E já na degola, a gente tem a equipe, a gente tem o Cuiabá, 17º, o Avaí é o 18º, o 19º é o Atlético Goianiense e o Juventude é o lanterninha da competição. Tá certo, Juan? Alguma coisa mais sobre Série A? Série A da Europa. Não, agora vamos falar de futebol europeu. Futebol europeu que a gente vai ter, aliás, vai ter data FIFA, né, Juan? Já data FIFA, mas a gente tem rodada ainda nesse final de semana, diga. Inclusive os próximos jogos da Premier League, dia 1 de outubro. Exatamente. Não tem a rodada agora, né, Juan? A rodada que já começou hoje à tarde. Já a gente fala os resultados. E amanhã, né? Amanhã tem a Premier League, que teve a última rodada, Juan, ela foi suspensa, né, a última rodada, por conta da morte da rainha, e já retornou hoje. Hoje teve jogo, e a gente vai já falar. Antes, Juan, a gente tem a 7ª rodada da Primeira Liga de Portugal, onde o Estoril recebe o Futebol Clube do Porto. O Porto que pegou uma trauletada na Liga dos Campeões. Ei, Porto, perdi minha aposta. O Boa Vista recebe o Sport de Lisboa. O Benfica joga com o Marítimo. E o Braga enfrenta o Vizela. Tá aí os principais jogos. Diga, Juan. Diga aí o time que o Porto tomou essa trauletada. Foi o Clube Bruges, da Bélgica. Que foi mencionado aqui. E o Bruges, ano passado, pegou uma pedreira, não dá pra discordar, Manchester City, PSG, não tinha como. E esse ano ele pega um grupo que ele realmente tem chances de se classificar, né? Tá certo, é assim. Então, Juan, Leverkusen, Atlético de Madrid e Porto, inclusive ganhando o Porto fora de casa, dá conhecimento. é assim, um comentário aqui do meu amigo Hernando, lá do Mulugum, dizendo que vamos com tudo nas duas Copas, se Deus quiser, vamos pra ganhar. Tá certo, Juan? Então, o Juan vai falar da Bundesliga que teve hoje, o Mais contra o Hertha, 1-1. O Juan vai falar os principais jogos, todos os jogos da Bundesliga. Augsburg e Bayern, Leverkusen e Bremen, Stuttgart e Frankfurt, o clássico Dortmund e Schalke 04, Mönchengladbach e Leipzig, União Berlim e Wolfsburg, que são os principais jogos. Exatamente. Então esses são os jogos da Bundesliga. Bundesliga que a gente tem surpresa nesse início de competição. Tá certo, Juanzinho? Agora a gente vai falar de Primeira Liga, da França, Primeira Liga. A gente tem o Lille joga com Toulouse, o Rennes com o Mônaco. A gente tem também o clássico, né, Juan? O clássico, o Lyon recebe o PSG. Aí só os principais jogos da Primeira Liga, né, Juan? La Liga, rapaz. La Liga, onde tem clássico. Aliás, falar em clássico, Juan, o Vinícius Júnior foi vítima de racismo no futebol espanhol. Hoje, a imprensa nacional, a imprensa internacional comentou muito esse caso, que o Vinícius Júnior, Vini Malvadeza, sofreu lá na Espanha, antes desse clássico, o clássico de Madrid. O Juan vai falar todos os jogos. Aliás, só o Juan vai falar os principais jogos
Hoje já teve, o Valladolid perdeu de 1 a 0, o Valladolid perdeu de 1 a 0 pro Cádiz, tá certo? 1 a 0, e o Barcelona joga com o Haiti. A gente tem o Villarreal joga contra o Sevilha, o Sevilha ganhou a última rodada, e o clássico, né? O Atlético de Madrid em seu campo recebe o Real Madrid, o Real, que é o atual campeão e o líder dessa competição. Agora vamos falar da Série A, Série A italiana. A gente teve hoje o Salernitana perdeu em casa 2 a 1 pro Lecce. 2 a 1 pro Lecce. E o Juan vai falar todos os jogos da Série A italiana. Bolonha e Empoli, Spezia e Sampdoria, Torino e Sassuolo, Udinese e Inter, Cremonese e Lazio, Fiorentina e Verona, Monza e Juventus, Roma, Atalanta, Milan e Napoli. Tá certo. Foi em Fortaleza, mandar um abraço pro meu irmão, amigo e compadre Adílio. Tá curtindo também a nossa programação. Diga. Agora eu não queria, mas eu vou ter que dar uma de fala Zezé aqui. Fala, Zezé. Se não ganhar do Monza, pelo amor de Deus, né? Qual é o time que tem que ganhar do Monza? Aí eu... Juan, ó, o plantão tá informando, o Vasco faz 1 a 0, o Vasco faz 1 a 0 na equipe do Náutico, o Vasco, 1 a 0 pro Vasco, tá certo? Aqui é ao vivo, tá certo? A gente faz ao vivo, gol do Vasco, aí o torcedor do Vasco estiver acompanhando nosso programa, 1 a 0 pro Vasco da Gama. O Juan vai falar agora de Premier League que teve hoje o Aston Villa 1, Southampton 0. E o Nottingham perdeu 3 a 1 pro Fulham. O Fulham 3 a 2, né? 3 a 2 pro Fulham. O Fulham que é o time do Andrés Pereira. Abraço aí para toda a galera que acompanha a Premier League. O Juan vai relatar os jogos. Só lembrando que a gente teve alguns jogos adiados ainda por conta do velório da rainha, Juan. Wolverhampton e Manchester City, Newcastle e Bournemouth, Tottenham e Leicester, Brentford e Arsenal, Everton e West Ham. Ok. Com isso, Juan, a gente finaliza os placares do futebol europeu, né? E vamos agora falar, Juan, de futebol brasileiro feminino. Futebol brasileiro feminino, onde a gente estava na semifinal e a gente conheceu os finalistas nesse final de semana. A gente teve o São Paulo havia empatado em 1 a 1 contra o Internacional e o jogo de volta no campo do São Paulo, Internacional 1 a 0. Internacional está na final. O Palmeiras tinha... o Corinthians tinha ganho do Palmeiras 2 a 1 no primeiro jogo e no segundo jogo 4 a 0. Com isso, Internacional e Corinthians farão a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino. Tá certo, Juanzinho? Já chegando quase no final do nosso programa, só lembrando, Juan, que o jogo do São Paulo com o Flamengo, o jogo da TV Verdes Mares. A TV Verdes Mares mostra esse jogo para todo o estado. E também, né, é o jogo também da Globo São Paulo. Esse jogo também passa para alguns estados, além aqui do Ceará. Está rolando também o Brasileirão Sub-23. Sub-23, a gente teve os classificados, eram 4 grupos. Tinha o Grêmio, Paraná, o Vitória e o Brasil de Pelotas e o Criciúma no grupo A. Quem classificou foi o Grêmio e Paraná. No grupo B tinha o Red Bull Bragantino, Vila Nova, Ponte Preta e Juventude, classificou o Red Bull Bragantino e o Vila Nova. Já no grupo C tinha o Sport Clube do Recife, Fluminense, Botafogo e Náutico, classificou o Fluminense e o Sport. E no grupo D tinha Cuiabá, Fortaleza, CSA e Paysandu, classificaram Cuiabá e Fortaleza. Com isso, Juan, foram para as quartas de final. Nas quartas de final, o Fluminense eliminou o Fortaleza, o Red Bull Bragantino eliminou o Paraná, o Cuiabá eliminou o Sport Clube do Recife e o Vila Nova eliminou o Grêmio. Atual campeão em cima do Exatamente. Só lembrando que o Ceará ganhou também. Há poucos anos o Ceará ganhou essa competição. Tá certo, Juanzinho? E aí na semifinal, a gente teve a semifinal, o Cuiabá eliminou o Fluminense, perdeu o primeiro jogo 2 a 1 e ganhou ontem 2 a 1 nos pênaltis, o Cuiabá passou. E o Red Bull Bragantino tinha perdido para o Vila Nova 2 a 1 e ontem aplicou 3 a 0. Então Red Bull Bragantino e Cuiabá farão a final dessa competição. Tá certo, Juan? Tá certo. Juan, mais alguma coisa?
Considerações finais. Só as considerações finais, né? Agradecer os nossos amigos que curtem a nossa programação, tanto aqui no Facebook como no YouTube. E assim, a gente fica muito contente, né? Hoje a audiência foi muito boa. Mando um abraço para todos os nossos amigos que também fazem programa aqui no Facebook. O meu amigo Alberci, mais uma vez. O meu amigo Gelson, rapaz, narrador Gelson Nascimento também faz programa. O Guaru também faz. E o meu amigo Bena. Um abraço para toda a galera boa. E os nossos amigos que curtem a nossa programação. O nosso programa Bate-Bola acontece sempre às segundas e às sextas-feiras, sempre às 19 horas. E tem o apoio do canal Ceará Fla 79. Como eu falei e repito, o canal Ceará Fla 79 está em busca, né, de chegar aos 300 inscritos. Se Deus quiser, no próximo mês a gente atinge essa meta de 300 inscritos. E a gente tem o apoio também do canal UBC de Futebol. Sempre o Juan coloca vídeo lá. Você que porventura não visitou o canal do Juan, vai lá, visita e se inscreve. E eu também, os meus amigos, agradeço os meus amigos que já se inscreveram. E mandar no finalzinho do programa, Juan, mandar só um abraço também pro Eliseu, rapaz. O Eliseu, que é torcedor do Flamengo. E mandar um abraço pro meu grande amigo, rapaz, Ademir. O Ademir é torcedor do Palmeiras. Passou uma brisa outro dia lá perto do campo do Palmeiras. Não sei o que foi que aconteceu. É um abraço aí, um boa noite pro meu amigo Ademir Papelinho, curtindo a nossa programação. Uma boa noite também pro meu amigo Zé Neto. O Zé Neto, que é acho que é um dos presidentes lá do Flamília de Santa Rita. Ele sempre divulga o Flamília. Um abraço para ele. E um abraço e uma boa noite pro meu amigo, compadre Francisco Menezes. Um abraço para toda a galera boa. E nosso plantão no finalzinho do programa, anunciando mais um gol do Vasco. Vasco 2-0. O Vasco que está enterrando o Náutico, que há umas 4 rodadas atrás o Juan derrubou o Náutico aqui na nossa programação. E assim, a gente vai finalizar o nosso programa de hoje, homenageando o líder do Campeonato Brasileiro, aí pro meu amigo Ademir Papelim, torcedor do Palmeiras. A gente sempre finaliza com o hino do líder da competição. E infelizmente para as outras torcidas e felizmente para a torcida do Palmeiras, desde o início da nossa programação só dá Palmeiras. Quando falar em Palmeiras, vou dar um abraço para Camille, para Leila, que são torcedoras do Palmeiras. E vamos finalizar homenageando os torcedores do Palmeiras e lembrando que a gente retorna na próxima segunda-feira, passando a limpo toda a rodada da Série A do futebol brasileiro. Antes, Juan, mandar mais um abraço pro Eliseu, pro Timanel e pro Luquinhas, pra Tia Sandra e pra Letícia, todos torcedores do Flamengo. Boa noite e até segunda com mais um programa Bate-Bola. Sabe sempre levar e sempre mostrar que de fato é campeão. Defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida que canta e vibra, defesa. Só mandar um abraço aqui, rapaz, mais uma vez o Robson está assistindo nosso programa, mas o meu amigo Ademir, o Ademir está na sofrência, tá? Um abraço aí pra galera boa, finalizando com o hino do Palmeiras.